1 Samuel, capítulo 27. Meus irmãos, estamos então na temporada final aqui do livro de 1 Samuel, já no finalzinho do livro, na conclusão do livro, e hoje nós então vamos estudar um episódio, mais um episódio da vida de Davi, onde vai dar início então, e esse episódio aqui é o que dá início à conclusão do livro de 1 Samuel. Então eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 27, o capítulo não é muito comprido, e a palavra de Deus diz o seguinte, se você não tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Disse Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em tua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali. Porque esse seu servo ficaria morando com você na cidade real? Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Israel até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens, e eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores das terras desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Versos 1 e 2 de 1 Samuel 28. E aconteceu que, naqueles dias, os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este teu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês percebem isso, mas o nosso desejo e a nossa expectativa era que a nossa vida fosse mais ou menos como esse gráfico. A nossa vida fosse uma crescente linear em todos os aspectos. Esse era o nosso desejo, não era? Que o nosso casamento fosse sempre de crescendo, crescendo e crescendo, que a nossa vida espiritual fosse sempre melhorando, melhorando e melhorando, que a nossa vida profissional fosse sempre crescendo. Esse era o nosso desejo e essa é a nossa expectativa quando a gente é jovem, a criança, adolescente, jovem, que assim, as coisas vão sempre melhorando e melhorando e melhorando. É verdade ou não é? Mas a verdade é que a vida não é assim, né? Se a gente fosse colocar um gráfico da vida, ele é mais ou menos assim, ó. Tem época que tá bom, tem época que tá ruim, tem época que melhora, tem época que piora. Tem época que as coisas vão bem no meu trabalho, tem época que está muito ruim, tem época que as coisas estão bem lá em casa, tem época que nem tanto. E não só isso nos vários aspectos da vida, mas quando a gente fala da nossa vida espiritual, ela também é assim. A verdade é que a nossa vida espiritual não é uma crescente linear. A gente vive de alguns altos e baixos. Tem época que a gente acorda, tem dia que a gente acorda rompendo em fé, que a gente está falando glória a Deus para tudo, e independente do que aconteça, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, eu confio em Deus e etc. Mas tem dia que misericórdia, né? Nem você se aguenta. Tem dia que até o gato miando te irrita. Nós somos assim. Nós somos voláteis. Infelizmente, nós não somos pessoas tão constantes quanto nós gostaríamos de ser. Eu fico me lembrando, quando eu era adolescente, quando eu tinha me convertido, quando eu estava começando com esse negócio de ser pastor, e aí eu lembro que uma época eu estudei e eu vi sobre a igreja perseguida, sobre os lugares que você tem perseguição, cristãos morrem e tudo mais, e eu lembro de eu orando, falando, Deus, se o Senhor quiser me levar para lá, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E aí a vida vai passando e aí vai acontecendo coisas tão pequenas, tão bobas, onde a gente não tem essa mesma firmeza, e aí eu fico pensando, miserável, nem sabe o que estava falando.
assim, vacila com coisas tão menores. E, infelizmente, essa é a nossa vida. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nesse capítulo que nós acabamos de ler, nós vamos ver Davi, mais uma vez, tendo um momento de fraqueza na fé. Se você estava aqui na semana passada, você vai se lembrar que Davi, no capítulo 26, teve um momento de extrema fé, onde ele tem a oportunidade de matar Saul, e ele declara: não, eu não farei isso. Deus é quem vai matar Saul quando ele quiser. Ele é meu inimigo, ele está me perseguindo, mas ele é o meu rei, e eu devo honrá-lo, e eu devo servi-lo. Então, rei, eu vou te servir, eu vou te honrar, eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, e eu também não vou sair daqui, eu quero morrer na terra do Senhor, e Deus vai cuidar de mim. Essa é a declaração de fé de Davi no capítulo 26. Chega o capítulo 27. Davi está entre a fé e o desespero. O desespero bate em Davi e ele resolve, eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas Davi resolve fugir para a terra dos inimigos e se abrigar com os inimigos. E hoje é esse tema que eu quero trabalhar com você, entre a fé e o desespero, que é uma realidade da nossa vida. A gente muitas vezes está assim, entre a fé e o desespero. Eu confio em Deus, mas eu estou ansioso. Eu estou preocupado com a situação, mas eu sei que Deus está cuidando, mas muitas vezes nós nos vemos nessa situação, e eu quero então estudar esse texto e trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas a partir desse texto. E o texto, a gente vai trabalhar o texto com duas grandes divisões aqui. Primeiro, verso 1 a 7, a gente vai ver essa realidade então de Davi vacilando na fé. O texto começa então dizendo que Davi começa a falar consigo mesmo, e ele começa a meditar bastante nisso. Olha, se eu ficar em Israel, Saul vai me matar. Se eu ficar aqui, mais cedo ou mais tarde, vai acabar para mim. Olha, esse negócio de ficar aqui. E o texto vai dizer então que ele começa a meditar nisso, falar isso para ele mesmo. E ele fala: quer saber de uma coisa? Eu preciso dar alguma solução para esse meu problema. Então o que ele resolve fazer? Fugir para a terra de Gate. Meus irmãos, Gate era a capital da terra dos filisteus. Eu não sei se você se lembra disso, mas como que Davi virou o famoso Davi? Lembra disso? Ele matou o grande general, o grande soldado dos filisteus, Golias, que estava lá querendo matar e atacar o povo de Deus. E Davi vira Davi, e ele ganha destaque entre o povo de Israel, porque Deus o usa para cortar a cabeça do inimigo. E agora, o que ele vai... Pensa nisso, é meio loucura isso, né? Todo mundo sabe quem é Davi. E Davi vai até o rei de Gate, o rei da capital dos filisteus, pedir abrigo, pedir refúgio. Pedir, posso ficar aqui escondido por um tempo? E meus irmãos, certamente, esse é um vacilo na fé. É um vacilo da fé de Davi. Por vários motivos. A gente pode assim, como é que a gente pode ter certeza de que Davi nesse momento ele estava vacilando na fé? A gente poderia elencar várias coisas. Primeiro, essa é a segunda vez que Davi está fazendo isso. Se você está acompanhando a nossa série, você vai se lembrar que no capítulo 21, Davi já fez isso. E ele tentou procurar refúgio na terra dos filisteus. E quando ele vai lá, o povo percebe que é Davi, fala: esse daí não é Davi, o que matou lá um monte de gente, etc. E eles começam a querer atacar Davi, e Davi então tem que fingir de louco, literalmente. O texto de capítulo 1 Samuel de 21 fala que Davi começa a deixar a baba escorrer pela barba, para o povo achar que ele estava louco, e ele conseguir escapar sem ninguém matar ele. É a segunda vez, a primeira vez já não deu certo. Mas ele vai para lá no mesmo lugar, ele acha que agora vai ser diferente. Na primeira vez ele quase foi morto, mas ele está fugindo de novo para lá. Além disso, quando Davi tinha fugido de Israel, porque Davi já tinha pensado nisso, eu vou sair de Israel, lá no capítulo 22, Deus manda um profeta ir até ele e fala assim: volta para Israel. A terra que Deus prometeu para você é a terra de Israel. Então volte para ajudar, não fuja do seu povo. Então Deus tinha mandado Davi não sair de lá. Mas Davi está, de novo, saindo de Israel. Além disso, a gente vê Deus confirmando várias vezes para Davi: Davi, você vai ser o próximo rei. Inclusive ele usa Saul por 2 vezes. E ele usa a boca de Saul, e o próprio Saul confirma isso: Deus está com você, Deus está cuidando de você, você é o próximo rei, você é digno de ser rei. Todo mundo, Deus confirmou isso pela boca de muitas pessoas para Davi. Mas percebe? Davi deixou o medo entrar. Davi deixou a ansiedade tomar conta, e agora ele passa a duvidar das promessas de Deus, e a tomar decisões com base no seu medo, com base nas suas ansiedades. E no próprio capítulo 26, que foi na semana passada, nós vemos o próprio Davi falando isso: olha, Deus é quem vai resolver esse meu problema, eu não preciso fazer nada porque Deus vai resolver o problema. Ele mesmo afirma que ele confiava nisso, e ele também diz lá no capítulo 26 que ele não sairia de Israel de jeito nenhum, que as pessoas estão querendo que ele fuja de Israel, mas ele fala assim: que Deus me livre morrer longe da terra de Deus, nem que seja para morrer, mas eu vou morrer aqui. Todas essas declarações de fé. No capítulo seguinte, Davi fala: não é bem assim.
ele deixa o medo tomar conta, e Davi então foge para a terra dos filisteus. Ele vai até Aquis, que é o rei de Gate, e ele acha que agora vai ser diferente também, porque na primeira vez que ele foi para lá, ele estava sozinho. Agora Davi vai com 600 homens, então Davi chega lá com o seu exército, e com as mulheres e filhos. Então ali era mais ou menos cerca de 3.000 pessoas. Ele chega como se fosse um clã, um povoado lá, então ele acha que agora é diferente, porque agora ele tem um pouquinho mais de estrutura e tudo mais. E ele pede então, posso ficar aqui? Eu quero me abrigar aqui junto com vocês e tal. E Aquis o recebe. Só que é interessante uma coisa, Aquis o recebe como servo, e Davi se apresenta assim, olha, eu posso ficar aqui, esse seu servo, e Davi se coloca, e meus irmãos, o que Davi faz aqui e a maneira como ele conversa com Aquis é como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu estou traindo o meu povo, eu estou negando a minha identidade como israelita, e a partir de agora eu não sou mais servo de Deus e do meu povo, eu sou servo seu. Então, eis aqui o seu servo, e ele se apresenta assim para o rei Aquis, e o rei Aquis deixa ele ficar lá. O rei fala, então pode ficar aqui, e aí ele fala, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na cidade real, fala o seguinte, me dá uma cidadezinha do interior para morar, fala para mim, deixa eu morar em alguma cidadezinha do interior, e o rei Aquis então fala para ele ir lá morar em Ziclag, que era uma cidade que ficava longe, tanto da capital, Gate, quanto as 5 cidades principais dos filisteus, era uma cidadezinha meio isolada, assim, sabe, era um povoado meio isolado. Então Davi, o que ele queria? Ele queria ficar num lugar onde ele não teria fiscalização do rei. Por isso que ele pede então uma cidade afastada. Davi então vai para Ziclag, e o texto nessa parte termina dizendo que até hoje, e a cidade de Ziclag então torna-se parte do território israelita futuramente. E aqui eu quero dar uma pausa na história e fazer algumas aplicações para nós, que tem a ver com essa primeira parte da história. Gente, 2 coisas que eu queria destacar aqui. Primeiro, eu não sei se vocês percebem isso, mas o nosso estado emocional e as nossas decisões, elas são muito moldadas por aquilo que nós falamos a nós mesmos, ou por aquilo que a gente fica meditando. O texto começa dizendo o seguinte, como que tudo começa? Com Davi falando para si mesmo, se eu ficar aqui, Saul vai me matar. Se eu ficar aqui, Saul vai me matar. Isso é oposto às promessas de Deus. Isso é oposto ao que ele vinha experimentando e tendo como experiência na sua relação com Deus. Mas ele começa a falar para si mesmo coisas que não são verdadeiras. E à medida que isso ele começa a meditar nisso, isso começa a entrar no coração dele, isso começa a moldar o estado emocional dele, Davi começa a ficar com medo, ansioso, preocupado, e então ele começa a tomar decisões com base nas suas meditações. E esse daqui é um ponto muito importante que a palavra de Deus nos ensina, que o que nós somos, o nosso estado emocional e as decisões que nós tomamos, elas têm uma íntima relação com aquilo no que nós ficamos meditando. E não é difícil a gente perceber isso. Se você fica meditando muito em alguma coisa que alguém fez contra você, seu coração é tomado de ódio, não é assim? Se você fica meditando muito numa preocupação, está lá no seu serviço, o pessoal está tendo demissão em massa lá. E se você fica pensando muito, puxa, e se eu for mandado embora, como é que a minha família vai ficar? Mas e se acontecer? O seu coração começa a ser tomado pela ansiedade. As nossas meditações, a verdade é que nós somos frutos da nossa meditação. Por isso, a Bíblia vai incentivar constantemente, e Deus vai nos incentivar constantemente a estar meditando nas verdades espirituais. Enchendo a nossa mente, o nosso coração com as promessas de Deus. A não andar por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que o Senhor fala na palavra dEle. Porque quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, e nos entregamos aos nossos medos, a nossa confiança em Deus vai enfraquecendo, e o nosso coração vai esmorecendo. E aqui é engraçado esse texto, e é trágico ao mesmo tempo, porque esse mesmo Davi, que agora está falando para si mesmo, puxa, se eu ficar aqui, Saul vai me matar, e aí ele começa a ficar agoniado com essa situação, é o Davi que lá no Salmo 43, por exemplo, nos ensina como que a gente deve fazer de fato. Olha aqui, Davi no Salmo 43, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O que Davi está fazendo no Salmo? Falando com ele mesmo, e é como se ele estivesse pregando para ele mesmo. É como se ele estivesse sentindo o coração dele enfraquecer a confiança no Senhor, e Davi vai no espelho e fala, minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus, confie em Deus, louva a Deus, olha o que ele já fez. O próprio Davi nos ensina a importância de nós estarmos repetindo para nós mesmos as verdades do Senhor e meditando constantemente nas coisas do Senhor.
E aqui eu me lembro de outro texto, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos tomar bastante cuidado com as coisas que nós ouvimos, lemos, assistimos e enchemos nossa mente, com o que nós temos enchido a nossa mente. E eu faço essa pergunta para você. As suas meditações diárias têm a ver com o quê? Quando você está indo trabalhar, você está pensando no quê? Quando você está lavando louça, você fica pensando no quê? Hoje em dia a gente pensa pouco, a gente fica mais ouvindo alguma coisa, né? Você fica ouvindo o quê? Você alimenta o seu coração com o quê? Meus irmãos, para nós termos uma vida emocional saudável, que desfruta da alegria que há no Senhor, para nós tomarmos decisões sábias, independente das circunstâncias e das pressões, uma coisa essencial é nós estarmos constantemente meditando nas verdades do Senhor. E para isso, a gente falou hoje de manhã na nossa escola dominical sobre a importância de vida devocional. É uma das coisas que nos ajudam a meditar na lei do Senhor e nas verdades do Senhor constantemente. No que você tem meditado? Com o que você tem enchido a sua mente e o seu coração? Você percebe que aqui nós temos Davi no momento em que ele está fraquejando na fé, vacilando na fé. E tudo começa com ele falando para si mesmo algumas coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus. E aqui uma outra coisa, uma outra aplicação que eu ainda queria fazer nesse texto é, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, passamos por momentos de ansiedade e nós nos fechamos. E nós não conversamos com ninguém sobre aquilo. E nós ficamos assim, na nossa mente, pensando várias coisas que a gente não deveria pensar, e a gente se fecha achando que é a gente que tem que resolver aquilo. E aqui eu me lembro da importância de nós estarmos convivendo com outras pessoas, que vão alimentar a nossa mente e o nosso coração com as verdades de Deus. Aqui eu lembro de um outro texto, Hebreus 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Estejam juntos, o texto está dizendo. E um ao outro, vocês se animem, se encorajem, falem as verdades de Deus uns aos outros. Não deixem de congregar, mas se animem e estejam juntos. Por quê? Nós precisamos disso. Porque a nossa mente, quantas vezes a gente começa a se fechar em algumas ideias, em algumas coisas, em alguns medos, em algumas ansiedades. E é importante nós estarmos com outras pessoas que vão nos ajudar a lidar com essas questões à luz da palavra de Deus. Então eu tenho duas perguntas para você, rápidas, sobre isso. Primeiro, no que você tem meditado? Você tem ouvido o seu coração? Não faça isso. Ouça a palavra de Deus. E segundo, há alguma situação em que você não está conseguindo lidar e você está aí fechado com você mesmo? E você está sendo consumido por pensamentos que você não deveria ter? Eu quero te desafiar a se abrir com alguém. Mas com alguém certo, com alguém que conhece a Deus, com alguém que vai te orientar segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz vida. Mas os nossos pensamentos e as nossas próprias ideias, à medida que a gente vai se fechando nelas e elas estão em desacordo com a palavra de Deus, a gente faz isso daqui que Davi está fazendo. A gente começa a tomar decisões tolas em nossas vidas. No que você tem meditado? Há alguma questão em que você está fechado nos seus pensamentos e precisa se abrir? Medite sobre isso. Uma outra aplicação que eu queria fazer nessa parte do texto, e que a gente aprende com Davi, é, meus irmãos, como nós somos fracos. E a verdade é que quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós afundamos. Aqui nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem, o menininho que era um pastorzinho de ovelhas, e falou para um filisteu gigante, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele mata o gigante. Esse homem de fé tira os olhos do Senhor e afunda, e faz tolice. O que nos ensina uma coisa: não somos nós. A força não está em nós, a sabedoria não está em nós. E nós só conseguimos continuar caminhando enquanto nós estamos com os nossos olhos no Senhor. Se você tirar os seus olhos do Senhor, seja você quem for, se você tiver 50 anos de vida cristã, for pastor, presbítero, seja lá o que for, tirou os olhos do Senhor, você afunda. Porque a essência da vida não está em nós. Nós por nós mesmos somos fracos. Tem um detalhe assustador nesse texto. Se você ler o texto de novo reparando nisso, em nenhum momento Deus é mencionado.
Tudo o que Davi faz aqui, ele faz por conta. Ele faz da cabeça dele. Davi tira os olhos do Senhor. Ele começa a ouvir os seus medos, as suas ansiedades. E ele começa a afundar. Davi é um homem de fé. Mas quando ele tira os olhos do Senhor, ele faz tolices. Aqui eu lembro de uma outra história da Bíblia. Não sei se você se lembra da história de Pedro. Quando os discípulos estão no barco, está uma grande tempestade e de repente Jesus vem andando sobre as águas. Lembra dessa história? E aí, os discípulos num primeiro momento, acham que é um fantasma e que todo mundo ia morrer. Aí Jesus fala, não gente, não é um fantasma, sou eu. E aí, eu fico pensando nisso, como a gente é volátil, né? Pedro, há 2 minutos atrás, achava que era um fantasma e ele ia morrer. Agora que Jesus fala que é ele fala, Senhor, então se é o Senhor, me chama para ir andando sobre as águas até você. É assim, vai de 0 a 100 em 1 minuto. E Jesus fala, pode vir Pedro. E Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. Gente, que fé. Se fosse você imagina a cena, você colocaria o pezinho para fora lá e andar sobre as águas? Que fé. E aí o texto diz que ele começa a caminhar em direção a Jesus. Mas aí o que acontece? Ele começa a olhar para o vento, ele tira os olhos do Senhor. E aí o que acontece? Afunda. Ele começa a afundar e Senhor, me ajuda. E Jesus salva ele. Mas essa história, a vida é assim. Nossa força, nossa sabedoria vem do Senhor. Por isso nós precisamos batalhar para continuar conectado com esse Senhor. Por isso a gente precisa continuar a colocar os nossos olhos nesse Senhor. A estar constantemente buscando nele graça e força. Porque se você ficar por conta, você vai afundar. Não confie em você mesmo. E aqui eu lembro de João 15,5. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou a gente se conecta, a ilustração da videira é muito boa. Porque a ideia é que você tem a videira, o caule principal, e você tem os vários ramos. Já viu plantação de uva? Você tem o tronco principal e vários ramos que saem daquele tronco. E a ideia ali é o seguinte, Jesus é a videira, Jesus é o tronco. A gente é só um ramo. Se você pegar um ramo e cortar da videira, o que acontece? Seca e morre. Ele vai secar, não vai dar fruto e vai morrer. Assim somos nós. Por isso que uma das coisas que, um dos grandes esforços que a gente deve fazer é para continuar conectado em Jesus. Continuar com os nossos olhos em Jesus. Porque se a gente tirar os olhos dele, nós afundamos. Quero fazer uma pergunta para você. Quais são as situações que você tem vivido na sua vida? Que tem sido difícil? Que tem pegado para você? A minha pergunta é a seguinte, você tem lidado com essas situações com os olhos em Jesus? Ou você tem lidado com essas situações olhando para as ondas, para a tempestade, etc. Meus irmãos, quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12, que a gente tem que correr com os nossos olhos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Davi tirou os olhos do Senhor e começa a fazer tolices. O texto continua dizendo o seguinte, que apesar de Davi fazer tolices, Deus é o Deus que vela por Davi e está cumprindo seus planos. Isso não isenta Davi das suas responsabilidades e dos problemas que as más escolhas dele vão gerar, e a gente já vai ver disso, mas ao mesmo tempo nós vemos como Deus é misericordioso, apesar das nossas tolices. O texto continua dizendo que Davi então ele vai viver em Ziclag, e ele fica lá por 1 ano e 4 meses. E se você perguntar, o que Davi ficou fazendo na terra dos filisteus? E o texto vai nos dizer o seguinte, ele fica esse 1 ano e 4 meses dissimulando para o rei Aquis, que ele está atacando o povo de Israel. Se você leu, se você prestou atenção no leitura do texto, o texto vai dizer o seguinte, que Davi ia para atacar alguns povos, e ele matava todo mundo, para que ninguém daquele povo voltasse e contasse para os filisteus o que Davi estava fazendo. Então ele ia atacar esses povos e matava todo mundo, e aí na volta, quando ele ia conversar com o rei Aquis, e o rei perguntava, e aí, você foi na onde? Ele falava que atacou o povo de Israel. Eu ataquei lá o sul de Judá, eu ataquei tal lugar, e aí ele trazia despojos. Então ele invadia cidades, ele exterminava populações, pegava tudo que tinha de valor, levava para a sua cidade, para Ziclag, e parte disso ele entregava para Aquis e falava, não, é que eu ataquei tal lugar em Israel, eu ataquei tal lugar em Judá. Então ele viveu esse período exterminando algumas nações e fingindo para o rei Aquis que ele estava atacando Israel. Foi isso que Davi ficou fazendo nesse período. Só que, meus irmãos, aqui tem um detalhe interessante. Porque você pode perguntar assim, nossa, mas por que Davi estava fazendo isso? Essa maldade de ficar atacando um monte de povos. Na verdade, o que Davi estava fazendo era cumprindo uma ordem do Senhor.
Lá em Deuteronômio 20, isso daqui, antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus tinha dado uma ordem para o povo de Israel. Quando eles entrassem na Terra Prometida, e eles então tomassem posse da terra, uma das ordens era que eles exterminassem todos os povos que ali viviam. Vocês vão entrar nessa terra, eu estou dando essa terra para vocês. E eu estou dando essa terra para vocês não porque vocês são melhores do que aqueles que habitam lá, mas porque eu vou trazer juízo sobre aquelas nações. E a ordem é o seguinte, é para exterminar todo mundo. Só que o povo de Israel, quando entra na Terra Prometida, eles não cumprem essa ordem. Eles não exterminam todos os povos que ali viviam. Inclusive, lá no capítulo, se eu não me engano, 15 de 1 Samuel, Deus chama Saul e fala, Saul vai contra os amalequitas e agora acaba com os amalequitas. Mas Saul não cumpre a ordem, ele acaba pela metade, ele cumpre a ordem pela metade. Então, o que Davi está fazendo aqui é cumprindo a ordem que Deus tinha dado para o povo de Israel e ninguém cumpriu nos últimos séculos aqui. E aí, olha só, Deuteronômio 20, 17. Isso daqui é antes do povo entrar na Terra Prometida, quando eles estavam no deserto. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aqui é Deus está mandando destruir todas essas nações. E talvez você pergunte, nossa, mas é isso mesmo? Deus está ordenando um genocídio? Isso não é maldade? Deus não é bom? Deus não é amoroso? Por que Deus está mandando isso? E a resposta, meus irmãos, é que Deus ordena isso, e Deus estava ordenando isso, porque Deus é justo. Sabe uma coisa que aconteceu no decorrer dos anos? No meio evangélico, e isso daí confunde muito, e as pessoas até têm dificuldade, é por isso que a gente tem dificuldade de ler um texto como esse. Mas as pessoas começaram a enfatizar demais que Deus é amor, e claro que Deus é amor, Deus é gracioso e etc. Mas a Bíblia também enfatiza constantemente que Deus é justo. E o que significa que Deus é justo? Significa o seguinte, quando um crime é cometido, o juiz justo tem que punir aquele crime, certo? Imagine que alguém assassinou alguém da sua família. E aí ele chega diante do juiz, o juiz olha para ele e fala assim, eu gostei de você. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar você ir embora tranquilo, sem nenhum tipo de pena. Esse juiz é justo? Isso é errado. Isso é perverter o direito. O nosso Deus, e a Bíblia apresenta o nosso Deus como um Deus justo. Isso significa o seguinte, cada pecado cometido precisa ser punido. Só que ao mesmo tempo o nosso Deus é amoroso. Então o que ele faz? Ele providencia um sacrifício para pagar pelos nossos pecados. Cristo Jesus é esse sacrifício. E em Jesus, Deus é ao mesmo tempo justo, porque o pecado está sendo punido, mas ao mesmo tempo amoroso. Porque o próprio Cristo se dispôs a morrer no meu lugar e satisfazer a justiça no meu lugar. Só que a Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte, quem não recebe esse Senhor, e quem não recebe a providência de Deus, ele fica por conta, e ele vai pagar pelos seus pecados. E é por isso que essas nações estão sendo exterminadas, e foram exterminadas. Porque Deus, na sua justiça, essas nações não eram nações boazinhas, eram nações ímpias, eram nações malvadas. E chegou um ponto onde Deus falou, chega, porque até a paciência de Deus tem limite. Eu vou acabar com esse povo, eu vou derramar juízo sobre esse povo. Olha só, Deuteronômio 9:4 diz, quando, pois, o Senhor seu Deus tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fique pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe essa terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Olha o texto. Quando Deus expulsar essas nações de vocês, não fique olhando e falando assim, Deus fez isso porque a gente é bonzinho, Deus está dando a terra para a gente porque a gente é muito bom. Não. Deus está expulsando as nações não é porque vocês são bons, não, é porque eles são muito ruins. E, inclusive o povo de Israel vai perder a terra depois, e vai passar os 70 anos no cativeiro. Mas o ponto aqui é enfatizar, meus irmãos, Deus é justo, e a verdade é que esses episódios em que Deus ordenava com que nações fossem destruídas no Antigo Testamento, é um prenúncio do juízo final. Esse Deus justo um dia volta, e todas as pessoas, sem exceção, inclusive eu e você, estaremos diante desse juiz. E naquele dia, se eu não estiver coberto pelo sangue de Jesus, eu receberei da justiça de Deus. Ele providenciou um caminho de salvação, Cristo Jesus. Quem rejeita esse caminho, está por conta. E vai ter que lidar com a justiça de Deus no último dia. O próprio Jesus disse isso, Mateus 5, 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória.
Todas as nações serão reunidas na sua presença, todas as nações, todas, inclusive eu e você. E ele separará uns dos outros, como o pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Deus vai separar a nação. E aqui, quando a gente lê o texto, a gente vai perceber quem que são as ovelhas. Aqueles que receberam esse Senhor, e os cabritos, aqueles que rejeitaram esse Senhor. O Senhor Jesus volta para fazer isso. E naquele dia, ele vai separar. Eu sei que a gente se divide como humanidade em muita coisa. É homem, mulher, rico, pobre, branco, negro. Mas no último dia só vai ter uma divisão. Quem recebeu o Senhor, quem não recebeu o Senhor. Esse é o nosso Deus justo. E é por isso que a gente não tem dificuldade de ler um texto como esse no Antigo Testamento. É Deus justo. Louvado seja Deus porque nós temos um Deus justo. Louvado seja Ele pela sua justiça. Mas louvado seja Ele pelo seu amor. Esse Deus justo, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele providenciou um meio de satisfazer a justiça dEle e nos dar salvação. Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. O texto vai continuar então, mostrando que apesar do cansaço de Davi, do esgotamento, da tolice, etc., Deus continua cumprindo os propósitos dele, porque Deus, ele tinha como propósito exterminar essas nações. Davi está fazendo uma tolice aqui. Davi não está certo. Mas Deus é o Deus que age apesar das nossas tolices. Ele é o Deus que continua desenrolando os seus planos, independente de nós. E louvado seja o Senhor por isso. Então a gente vê um Deus que não perde o controle da história. Que mesmo quando a gente faz o que não deve, está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa, quando você faz alguma coisa que você não deveria, Deus não olha lá do céu e fala assim, e agora? Melou os meus planos. O que eu faço? Não, Ele é soberano. Ele continua com as rédeas na mão dele. E Ele vai administrando o plano dele apesar de nós, e louvado seja o Senhor por isso. E o texto vai falar que para Aquis, o que Davi fala? Não, eu estou atacando Israel, estou levando os despojos. E aí pouco a pouco Davi vai ganhando a confiança de Davi, do rei Aquis. Se você olhar aí no último versículo do capítulo 27, vai terminar dizendo o seguinte, que o rei olhou para ele e falou assim, a gente pode confiar em Davi. Ele rejeitou, ele se tornou odioso aos olhos do povo dele, e Davi então passa a virar um homem de confiança do rei dos filisteus. Aparentemente, resolveu o problema, né? Ele está longe de Saul não vai matar ele está num lugar onde ele já conseguiu ganhar confiança, então está tudo certo, os filisteus também não vão matar ele, está tudo certo. Só que para isso, Davi teve que fazer uma coisa: abandonar a identidade dele. Quem era Davi? Meus irmãos, Davi era um servo do Senhor e o próximo rei de Israel. Só que para resolver o problema dele, ele abandona tudo isso. Embora ele continue sendo leal ao Senhor e atacando os povos que o Senhor mandou e etc., mas ele, na sua profissão de fé, ele se professa como alguém que negou o seu povo e abandonou o seu povo e naturalmente abandonou também o seu Deus. Davi, ele precisa abandonar a sua identidade para temporariamente resolver o seu problema. Só que isso parece que vai ficar por isso mesmo, né? Parece que está tudo certo. Mas o texto vai terminar, e aí a gente vai ver isso daí, a conclusão dessa história depois, mas o texto vai terminar aí no capítulo 28, dizendo o seguinte: como Aquis agora confia em Davi, o povo filisteu então se reúne para ir à guerra contra Israel, o povo de Davi. E aí o que Aquis faz? Bom, Davi abandonou seu povo, Davi está matando um monte do povo dele lá. Então Davi é o seguinte: você está convocado para fazer parte do exército que vai atacar Israel. E você vai ser o meu guarda pessoal. No texto original, o texto diz o seguinte, que você vai ser aquele que vai guardar a minha cabeça. Isso daqui é irônico, porque Davi foi aquele que arrancou a cabeça do filisteu. E agora ele virou um homem de tanta confiança do rei dos filisteus, que o filisteu o coloca para cuidar da sua cabeça. E isso coloca Davi num beco sem saída. Davi fica entre a cruz e a espada, porque é o seguinte, de um lado, ou ele ataca o povo dele, ou ele vai ter que, se ele fraquejar e mostrar para eles que não é bem assim, ele vai ser morto pelos filisteus. Então Davi fica entre a cruz e a espada, ou ele ataca o povo dele, ou ele é morto, mostrando para os filisteus que não é bem assim, que ele não está disposto a atacar o povo dele. E aí, o que vai acontecer? Davi aqui se coloca num beco sem saída. E isso a gente não vai ver hoje, a conclusão dessa história a gente vai ver nos próximos domingos. Aqui eu quero parar mais uma vez, a gente vai ver o texto só até aqui hoje, quero fazer mais algumas aplicações para nós. Meus irmãos, mais duas aplicações aqui. Primeiro, sempre que nós negamos a nossa identidade cristã, a gente vai ter problema. Aparentemente, Davi aqui resolve o problema dele. Ele fugiu de Saul, ele conseguiu resolver o seu problema lá com Aquis, e a história está tudo certo. Só que para isso,
ele teve que negar sua identidade e firmar alguns compromissos meio duvidosos, né? Alguns compromissos assim que não é bem assim. Percebe que é o seguinte, Davi permanece fiel ao Senhor. Ele continua atacando os povos que Deus falou que era para atacar. Mas a profissão de fé dele está comprometida. Ele não se professa mais como um servo do Senhor. Por vezes a gente faz a mesma coisa. É muito comum isso acontecer. A gente acha que no meu ambiente de trabalho, se eu me posicionar diante das questões polêmicas, de acordo com o que a palavra de Deus diz, isso pode me trazer desconfortos. Isso pode me trazer problemas. Então, eu vou ficar quieto. É melhor. Eu vou fingir que eu sou só mais um ali no meio. Eu não vou falar nem que sim nem que não. Vou ficar neutro. Só que quando a gente escolhe não se posicionar diante de determinadas coisas, nós estamos negando aquilo que nós acreditamos. Nós estamos negando o nosso Senhor. Não sei se você já viu aquela história. É uma piada, eu acho, mas vale para ilustrar. Que chegou um rapaz no serviço segunda-feira e falou: rapaz, você não sabe o que aconteceu. É mesmo? Que aconteceu a melhor coisa da minha vida esse fim de semana. Sério? O que aconteceu, rapaz? Conta. Não, rapaz, ó, muito bom. O que aconteceu? Me conta. Rapaz, esse final de semana, eu encontrei com tal pessoa, e eu estava vivendo alguns problemas, e aquela pessoa falou para mim do Senhor, falou para mim das coisas de Deus, das verdades de Cristo, do Evangelho de Cristo. Eu entendi, eu me entreguei a Jesus, e puxa, olha, eu não consigo nem descrever como isso está enchendo meu coração. Aí o rapaz falou assim: ô rapaz, que legal, fico feliz em saber, eu também sou crente. Faz tempo já. Ele falou: você é crente? Mas faz tempo? Não, desde criança. Ele falou: eu trabalho com você há 5 anos. Você nunca nem comentou que conhecia esse Senhor, por que você nunca me falou disso? Meus irmãos, por vezes a gente é assim. A gente com medo de, a gente nega a nossa identidade. Só que não pense que vai ficar por isso mesmo, não. Isso sempre dá problema. Você viu Davi? Deu problema. Mas cedo ou mais tarde, a gente vai se colocando em situações, e isso acontece, quando a gente não se posiciona, aí as pessoas começam a nos colocar em alguns grupos, aí as pessoas começam a nos convidar para determinadas coisas. Você tem feito isso? Eu lembro aqui da história dos amigos de Daniel, lembra? Onde o rei faz uma grande estátua em homenagem a ele, e ele diz: quando a trombeta tocar e a banda tocar, todo mundo tem que se ajoelhar diante da estátua. E então, na festa de inauguração da estátua, a banda toca, todo mundo ajoelha, e fica 3 de pé lá no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 amigos de Daniel. E por isso eles são jogados na fornalha, lembra disso? Só que o que acontece na fornalha? O Senhor manda um anjo e livra eles. Parece que, nossa, mas eles ficarem de pé vai dar problema. Não, o Senhor está cuidando. Tenhamos coragem de não fazer compromissos duvidosos, não negar nossa identidade, mas nos firmarmos no Senhor e confiarmos que Ele está cuidando da gente. Pergunto para você tem feito isso? Você tem feito algum compromisso duvidoso? O Senhor te chama para dar um passo para trás e não negar a sua fé diante das pessoas. E uma outra aplicação que eu queria fazer nesse ponto é que, meus irmãos, como Deus é o Deus que vela pelos seus filhos, mesmo nos nossos piores momentos. Davi está num momento ruim aqui. Ele está num momento de fraqueza na fé, mas Deus é o Deus que está cuidando. A gente vai ver aqui, e eu vou dar um spoiler aqui, mas Deus, Ele livra Davi dessa. Não é Davi que se livra, é Deus que na sua bondade coloca a sua mão e dá um caminho para Davi sair dessa situação. Mas Deus é o Deus que continua velando pelos seus filhos. E mesmo nos nossos piores momentos, Ele continua cumprindo os planos dele. E essa história é bonita, porque Davi está num momento de fraqueza, mas Deus continua cumprindo os planos dele por meio de Davi. E quando Davi se coloca numa situação terrível, Deus vai lá e livra Davi. Porque esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que conhece as nossas fraquezas. Ele é o Deus que conhece as nossas limitações. E Ele é o Deus que vela pelo seu povo. Deus usa Davi para cumprir os seus planos, na sua misericórdia. E livra Davi da enrascada que ele mesmo se enfiou. Isso, é importante dizer, isso não isenta Davi das suas responsabilidades. Davi está errado. Quando a gente erra, a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor. Mas a boa notícia é que os nossos erros e as nossas burradas, elas não melam e não atrapalham os planos de Deus. Ele continua sendo Deus de graça, que está desenrolando planos
para a glória dele e para o bem do seu povo. Deus continua sendo misericordioso e nós continuamos a ver a sua providência, mesmo quando nós somos tolos. Eu não sei se você já teve um momento assim, mas um momento ou uma temporada da sua vida que você estava longe de Deus, fez um monte de burrada, mas quando você olha para trás você vê a boa mão de Deus. Como Deus é o Deus que mesmo naqueles momentos, mesmo quando eu nem estava pensando nele, mesmo quando eu tomei as rédeas e quis fazer as coisas do meu jeito, Deus estava com a mão lá. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus da graça e da misericórdia, que vela pelos seus filhos. O Gabriel começou aqui o culto lendo aquele texto que diz o seguinte: aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode arrebatar das mãos dele. Esse é o nosso Deus. Aqueles que estão na mão de Cristo, nas mãos de Cristo, Ele é o Deus que nos vela, que vela por nós. E ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, nem nós mesmos. Louvado seja o Senhor por isso. Toda a nossa segurança, gente, não está em nós mesmos, na nossa sabedoria, mas está na bondade do Senhor. E mesmo quando nós nos desviamos desse Deus, Ele continua com a gente e nos chama. Sabe o que eu lembro? Eu lembro uma história uma vez de uma jovem que ela estava desviada da igreja. Passou uma temporada assim, indo para balada e tudo mais, e não estava querendo saber das coisas de Deus. E ela conta que, olha, mesmo quando ela ia para balada, ela se sentia mal. E aí ela conta que um dia ela entrou no banheiro da balada e começou a orar a Deus falando: Deus, me deixa eu quieto aqui, deixa eu aproveitar, eu não quero. Esse é o nosso Deus. Aqueles que são do Senhor, o Senhor não nos larga. Essa é a nossa segurança. A nossa fé falha. A gente é fraco. Tem dia que eu quero chutar o balde. E por que eu não faço isso? Porque Deus é o Deus que nos segura. Louvado seja o Senhor por isso. Faço uma pergunta para você. Talvez você esteja nesse período, meio desviadão. Um período de fraqueza da fé. Um período que você não quer saber de nada. Você está vendo a mão de Deus? Deus está te chamando hoje para voltar? Para entender que você não vai encontrar nada longe dele. E não vai mesmo. Esse é o nosso Deus. É o Deus da graça e da misericórdia dele que a gente precisa. E ele te chama para voltar para ele se você está longe dos caminhos dele. Ele continua velando por nós. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo: esse é o nosso Deus, é o Deus que não nos abandona. A Bíblia é clara e a gente cantou vários cânticos no culto hoje que falam sobre isso. Ele me guardará. Quando eu sinto a fé falhar, tu me guardarás. Quando o tentador vier, tu me guardarás. Eu não posso sozinho andar, mas é o Senhor quem me guarda. Louvado seja o Senhor por isso. Deus vela pelos seus filhos. Mas uma pergunta importante para responder é o seguinte: Deus vela pelos seus filhos, mas quem são os filhos de Deus? Ditado da cultura brasileira é: todo mundo é filho de Deus. Certo ou errado? Errado, né? A Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte, João 1,12: mas a todos quanto o receberam a Jesus, creram em Jesus, se renderam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus vela pelos seus filhos. Essa é uma realidade não para todas as pessoas da face da terra, mas para aqueles que são do Senhor. E quem é do Senhor? Aqueles que receberam a Jesus e se renderam a Jesus. Porque pelos méritos de Cristo, quando nós cremos nele, pelos méritos dele, Deus nos adota e firma um pacto conosco. Isso é bonito demais. Por meio de Jesus, Deus firma um pacto conosco, e a Bíblia chama isso de nova aliança. Esse compromisso, esse pacto que Deus firma com os seus filhos. Para nós é graça, a gente não paga nada. Mas para o pai e para o filho, firmar esse pacto conosco custou caríssimo. E aqui eu quero lembrar mais um texto da palavra de Deus, onde Jesus na cruz diz, o texto vai dizer que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Para que eu tenha esse Deus que vela pela minha alma, o Cristo, o Filho de Deus, teve que ser abandonado. Porque nós merecemos ser abandonados, nós somos pecadores. É isso que a gente merece, que Deus nos largue mão e nos mande para o inferno de uma vez. Mas Deus, na sua misericórdia, providenciou então o meio. E Cristo foi abandonado para que nós pudéssemos ser acolhidos. Essa é a graça do Senhor, meus irmãos. É desse Deus que a gente precisa. E esse Deus então vai dizer o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, Jesus disse isso. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já tem esse Senhor velando pela sua vida?
Esse Senhor maravilhoso, gracioso, poderoso, Ele já é o Senhor da sua vida? Se sim, por que você anda tão ansioso com as coisas? Descansa nesse Deus. Ele é o Deus que vela pelos seus filhos. Mesmo nos nossos piores momentos, como a gente vê Davi aqui, Ele é o Deus que vela pelos seus filhos. Então, se você já confia nesse Cristo, já se entregou a esse Cristo, descanse nele. Ele está lá onde você não está. Ele vê o que você não vê. E Ele cuida de você melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar. Melhor do que você mesmo. Descanse nesse Senhor. Agora, se esse Senhor ainda não é o Senhor da sua vida, se esse Cristo ainda não é o Senhor que vela pela sua alma, Jesus está te chamando, nessa manhã, para se render a Ele. Para receber a Ele como esse Senhor. Para se colocar debaixo da autoridade dEle, do amor dEle. Sabendo que aqueles que vão ao Senhor, Jesus, Ele não lança fora. Ele recebe, Ele cuida e Ele vela até o último dia. Meus irmãos, nós vivemos assim, entre a fé e o desespero. Essa é a nossa vida. Mas a boa notícia é que nós temos um Cristo que nos ama e vela por nós. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar mais uma vez, já encerrando esse nosso culto. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom apesar de nós. Muito obrigado porque quando nós avaliamos a nós mesmos de maneira sincera, nós sabemos quantas vezes nós fracassamos, quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós fraquejamos. Deixamos os nossos medos tomar conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Deixamos com que as nossas ansiedades dirijam nossas vidas. E quantas vezes nós fazemos tolices em meio a todas essas coisas que acontecem. Mas obrigado porque o Senhor é o Deus que vela por nós. E mesmo em meio às nossas tolices, o Senhor continua controlando tudo. Continua sendo o Deus soberano. E o Deus que cumpre os seus planos. No Senhor nós temos um refúgio seguro, uma fortaleza, apesar de nós. E eu quero louvar o Senhor por isso, Deus. Por toda a segurança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não só a segurança da nossa salvação, mas a segurança do nosso dia a dia, debaixo do cuidado do Senhor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a crescer na confiança no Senhor. Nos ajude a encontrar descanso em Ti, paz no Senhor. Nos ajude a crer nisso de maneira tão profunda. De modo que, em meio aos desesperos da vida, nós reajamos a tudo isso com fé no Senhor e encontremos a paz que excede todo o entendimento no Senhor. E Pai, muito obrigado por enviar Cristo Jesus a esse mundo, que voluntariamente também se dispôs a naquela cruz pagar pelos nossos pecados, a ser abandonado no nosso lugar e a receber toda a justiça que era para cair sobre nós, para que então nós possamos receber o perdão do Senhor e sermos acolhidos pelo Senhor como filhos eternamente. Que maravilhosa esperança que temos no Senhor. Que segurança maravilhosa temos no Senhor. Continue a ministrar isso aos nossos corações. E Deus nos ajude a meditar nessas coisas. Nos ajude a cuidar dos nossos pensamentos, para que as nossas meditações sejam direcionadas para o Senhor e para as verdades do Senhor. Então trabalha tudo isso em nós e nos ajude a crescer nessa vida de fé diante do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.